Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A gente leva para você temas internacionais e suas interfaces nacionais, regionais e locais. Seja muito bem-vindo a este programa, que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Estamos há 9 anos no ar, levando para você essa discussão de qualidade. E como você sabe, eu não faço o programa sozinho, eu sou o professor Mário Tito Almeida. Comigo estão acadêmicos de Relações Internacionais e internacionalistas. Vamos começar apresentando nossa equipe de locutores com Heloísa Couto, que é acadêmica do 3º semestre de Relações Internacionais. Tudo bem, Elo? Tudo bem, professor. Muito bom dia a todos que estão nos escutando, bom dia a todos que estão aqui na mesa comigo. E eu gostaria de deixar um abraço à nossa seguidora Solange Pinheiro, lá do Facebook, que é @programa Globalizando. Legal, Elo. Olha só, direto de Tailândia, no Pará, estamos recebendo a acadêmica Anamel Grimati. Ela é acadêmica do 3º semestre de Relações Internacionais. Anamel, seja bem-vinda. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Bom dia a todo mundo que está aqui comigo também. E eu também quero mandar um abraço para nossa querida amiga Lorena Falcão, lá do Twitter. Legal. E completando o nosso time de locutores, o internacionalista mestrando da UNILA, Luiz Sampaio. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, professor. Bom dia ao professor Valério. Bom dia também aqui aos nossos ouvintes. Queria mandar um abraço para a nossa seguidora do Instagram, a Mara Gomes. Faça como ela e nos siga por lá, o @programa Globalizando. Legal. Está formada a equipe do programa Globalizando e eu quero dizer que cada programa tem um tema diferente, é sempre quase que um TCC a cada semana que a gente vai discutindo e nós não poderíamos deixar de falar sobre o Dia Mundial da Água. Aliás, a temática da água é um tema internacional, sim, porque de alguma forma mexe com relações de poder no mundo e, inclusive, segundo o saudoso professor Mário Amin, seria um dos fatores da guerra no futuro. Então nós vamos falar sobre água, mas queremos recortar o tema falando de água, vida e morte na Amazônia. Queremos trazer para a Amazônia, falar de vida e falar de morte. Para conversar sobre esse tema, é uma honra receber aqui o professor Valério Vinagre. Ele é doutor em Engenharia de Recursos Naturais pela UFPA, mestre em Engenharia Civil, Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental e especialista em Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Pará. Ele é graduado em Engenharia pela Infra, no ITA, docente da Universidade da Amazônia, do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano e tem uma série de atuações maravilhosas a respeito da questão dos recursos hídricos. Queria, inclusive, agradecer ao professor Leonardo Belo, que está aqui nos estúdios, que daqui a pouco vai falar também desse programa de doutorado, mestrado e doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano. Professor Marcos Valério, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, professor Mário, pelo convite, a equipe que está acompanhando aqui. É uma satisfação, agradeço aos ouvintes, agradeço ao UNAMA pelo convite, é um prazer estar falando sobre esse tema tão valioso que é a questão da água, vida e morte na Amazônia. E é interessante que o recurso hídrico, ele é necessário para a vida no planeta, mas é aquela coisa, né? Ele é escasso demais. Sem água não há vida. Uhum. Nós temos na distribuição da terra 97,5% de água salgada, a água doce, que é principal fator de vida, ela é na Amazônia. 15% da água doce do mundo está aqui na bacia amazônica, né? Então nós somos muito importantes para o mundo, né? Globalizando. Fique por dentro. Atualmente, observa-se que muitos conflitos têm como motivação os recursos hídricos, enquanto em alguns lugares do mundo a água é tida em abundância, sendo usada de forma doméstica, agrícola e até mesmo industrial, em outros prevalece a escassez desse bem. É importante ressaltar que de toda a água presente no mundo, apenas uma pequena porcentagem pode ser utilizada para o consumo humano. Logo, percebe-se que há uma desigualdade na distribuição de recursos hídricos pelo mundo. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E hoje nós estamos conversando com o professor Valério Vinagre, ele que faz parte do programa de mestrado e doutorado da Universidade da Amazônia em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano. Professor, tem uma pergunta que eu acho bem interessante para nós começarmos a conversar, é do José Farias. Obrigado, José, ele vem pelo Instagram. Qual a importância da Amazônia para o mundo? A Amazônia, ela representa cerca de 15% da água doce do mundo. Uhum. As pessoas não se apercebem, mas a mata amazônica, a floresta amazônica, é da maior importância. Se você olhar o planeta Terra, olhar o equador dele, a única área verde praticamente do equador é a floresta amazônica. Isso é devido à elevação dos Andes. E nós temos aqui a nossa
floresta natural aqui, que ela participa do ciclo hidrológico de maneira importante. Então, não só nós temos a água superficial, que dá cerca de 200 mil metros cúbicos por segundo através do escoamento superficial na bacia do Amazonas, como nós temos também uma grande evapotranspiração, que também dá cerca de 200 mil metros cúbicos por segundo através das árvores. Ou seja, além do rio horizontal que nós temos um rio de vapor, né? E esse rio de vapor d'água, ele vai para o sul e sudeste. Então, a América do Sul todinha, ela tem o seu clima definido pela floresta amazônica, que é a bacia amazônica, e não só isso, mas o sul e sudeste do Brasil, se não houver essa evapotranspiração, esse rio de vapor, né, eles vão se tornar regiões mais desérticas, né? Ou seja, a influência da Amazônia no mundo e no nosso continente é da maior importância, né? Então, por isso que é muito perigosa essa questão do desmatamento prosperar. Porque cada árvore doa cerca de 300 litros por dia, cada grande árvore, né? Uma pessoa consome cerca de 150 litros por dia. Então, cada árvore é capaz de abastecer 2 pessoas, né? Então, cada árvore derrubada deixa de abastecer 2 pessoas dentro da... Exatamente, professor, tá? Então, você vê como é importante que a gente tenha aqui a Amazônia preservada, né? Ela é bem uma manutenção, uma gestão, né? Inteligente, né? E ela é, hoje em dia, um dos maiores locais de biodiversidade do mundo, né? Fora a questão da água, também tem toda uma questão do ecossistema em torno disso aí, né? Ou seja, se não há vida sem água, né? E se não há água sem a Amazônia, então está explicada a importância da Amazônia para a vida e para a morte. Agora, professor Valério, interessante, né? Que o fato da gente estar envolvido, nós aqui na região, envolvidos por tanta riqueza, a gente quase não dá tanto valor assim. Talvez o primeiro passo é a gente perceber a importância do local onde nós estamos. Isso. Nós estamos num dos lugares mais valiosos do mundo, né? E a gente não se apercebe da importância, não só de cuidar da floresta, né? Mas também de não poluir as águas, né? E nós temos uma grave questão com relação à poluição de águas aqui, por garimpo, por esgoto, né? E por outras fontes poluentes aí perigosas. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Olha só, nós estamos hoje com o professor Valério Vinagre. Ele já atuou como engenheiro no Ministério Público do Estado do Pará, como conselheiro e diretor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará e tem experiência como diretor regional do Departamento Nacional de Obras de Saneamento e como presidente da Companhia de Saneamento do Pará, COSAMPA. Professor Marcos Valério, tem uma pergunta que eu acho bem legal para te conversar aqui, do Victor Matos no Twitter. É possível afirmar que conflitos por falta de água serão uma realidade? Eles são e continuarão sendo uma realidade, né? Muitas das guerras que nós tivemos no passado foram por causa de fontes de água, né? Porque sem água não há vida, né? Então é uma questão de sobrevivência, né? Para que nações possam se abastecer de água. Aqui na Amazônia, muitos navios que vinham do Oriente Médio levavam, na verdade, a água do rio Amazonas. Eles vinham com sua carga e depois diziam que iam colocar lastro no navio, mas na verdade estavam levando água para o Oriente Médio, né? Enquanto a humanidade não desenvolver uma tecnologia de dessalinização da água dos oceanos barata, né? Esse vai continuar a ser um grande problema, né? Interessante que, contextualizando no mundo de hoje, a gente vê que nós tivemos uma situação da pandemia que acelerou a questão da internet, né? Esse momento que a gente está vivendo, esse evento agora, é o problema da energia, né? Tá? Que a gente está vivendo, que acho que vai dar outra acelerada na humanidade. E provavelmente o próximo, tomara que esteja longe, né? Mas a grande discussão, ou conflito, ou entendimento que vai ser necessário vai ser a questão da gestão das águas, né? E nós aqui no Brasil somos privilegiados de termos a bacia amazônica aqui conosco, né? Ela é muito importante para abastecer, para manter o clima no mundo, né? E também para nos abastecer de água. Na verdade, a água ela tem muitos usos aí relevantes, não só para a gente compor o nosso corpo, que é quase 80% de água, mas também os alimentos, né, que são formados pela água aí. O senhor falou na dessalinização e eu acho bem legal o senhor ter dito isso, porque ainda é uma tecnologia muito cara, na verdade. Então, precisa de alguma forma, que o senhor falou, baratear essa tecnologia. Porque mas porque a Israel faz. Mas a que custo ele faz? Se isso é reproduzível em outros países, né? Uma das últimas dissertações que eu e o professor Leonardo orientamos, inclusive, tratou exatamente
hidrogênio verde, né? Então, o hidrogênio verde é uma técnica bem interessante que associa a questão da energia renovável com o meio ambiente. Utilizando a geração fotovoltaica solar, você pode fazer a eletrólise da água e armazenar o hidrogênio, né? Então gera energia durante o dia com a placa fotovoltaica e à noite você pode usar o hidrogênio que você gerou no excedente e recombinar com o oxigênio da atmosfera e assim você está gerando energia limpa e água dessalinizada. Então é possível de alguma forma? Sem dúvida. Isso se paga em cerca de 11 anos aqui na Amazônia. Que coisa interessante. Olha só que... sistemas isolados. Inclusive a gente vai ter daqui a pouco a presença do professor Leonardo Bello, exatamente para falar da importância desse programa de mestrado e doutorado da UNAMA. E olha que interessante que o professor Marcos Valério falou, dessa perspectiva interessante de utilização da água na nossa região. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando hoje sobre água, vida e morte na Amazônia com o professor Valério Vinagre. Ele é doutor em Engenharia de Recursos Naturais pela UFPA e também é professor no programa de mestrado e doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano. E tem uma pergunta, professor Valério, interessante aqui, muito legal, que causa bastante discussão, que é o Luigi Teixeira pergunta o seguinte pelo Instagram: atualmente, grande parte dos recursos hídricos brasileiros são destinados ao agronegócio. O que pode ser feito para mudar essa realidade? Essa pergunta é interessante porque cerca de 3/4 da água consumida pelos humanos, né, pela sociedade, ela é destinada à produção de alimentos, através do agronegócio. E nós temos aí uma necessidade. A gente tem uma observação interessante que é assim: quando a China, por exemplo, está comprando soja e outros produtos que nós estamos gerando aqui, na verdade eles estão comprando água, né? Porque eu recebi uma vez uma comissão de chineses e eles ficaram maravilhados quando vieram aqui em Belém, porque lá em Pequim é 500 milímetros por ano, tá? Basta dizer que a nossa zona mais seca do Brasil é 800 milímetros por ano, que é o polígono das secas. De chuva, você disse? De chuva, tá? E nós aqui em Belém somos 2.300 milímetros por ano aqui na Amazônia. Então, na verdade, o agronegócio, quando a gente está exportando agronegócio, está exportando água. Perfeito. Agora, o que acontece é que pode haver um desperdício se for lançada água demais no solo, né, para a produção do agronegócio, inclusive até lixiviando o solo. Há técnicas importantes aí, as técnicas de gotejamento e gotejamento subterrâneo, né, que são valiosas e que diminuem muito o desperdício e otimizam o uso da água, né? Sem prejuízo da produção. Sem prejuízo da produção. Pelo contrário, dou um exemplo aqui, no Nordeste do Brasil, por exemplo, é produzido até uva, etc., né? Por que o solo do Nordeste é bom? Porque o solo do Nordeste, ele tem pouca chuva, então ele é pouco lixiviado, ele é pouco lavado. Por que o nosso solo aqui é mais pobre? Porque ele é muito lavado pela chuva, né? Então é importante ver que o uso da tecnologia na produção do agronegócio, até com hidroponia e com outras técnicas, né, ele com certeza vai melhorar a qualidade e a produtividade. E nós temos no Brasil uma empresa importante, que é a Embrapa, né, e que produz muita tecnologia. Por isso que a pesquisa e a ciência são muito importantes, de modo geral, para a evolução nossa aqui do Brasil, né? Nós somos um país cujo grande fonte de renda tem sido o agronegócio, né? Então nós precisamos ser muito bons nisso, né? Luiz? Então, como é que o senhor enxerga essa futura e possível escassez de água e o alto volume utilizado pelo agronegócio, principalmente aqui na Amazônia? Olha, nós precisamos melhorar o modelo brasileiro para isso, tá? Um bom modelo, tem 2 bons modelos interessantes que eu acho. Tem um da Alemanha e tem um da Inglaterra, tá? Na Inglaterra, a gestão das águas é feita para água, esgoto, para drenagem e para irrigação, né? Então, nós precisamos ter uma maneira inteligente de gerenciar a questão da irrigação. Isso aí envolve a questão do meio ambiente e a questão do Ministério da Agricultura também, né? Para poder certificar, talvez, as boas práticas de produção, né? De maneira que o Brasil possa evoluir cada vez mais nessa importante fonte de renda que tem. Muito legal mesmo. Essa discussão de hoje está sensacional. E você sabe que você pode sempre, depois do programa, tem o nosso podcast Globecast em todas as plataformas. A gente vai dizer como no final do programa. Vamos para mais um quadro do programa Globalizando. Globalizando nas ruas. O Globalizando não para, nós estamos com a nossa produtora fora aqui da UNAMA BR, em algum lugar de Belém, para trazer mais informações. Deixa eu dar bom dia à produtora Paula Castro. Tudo bem, Paula? Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio UNAMA. Estou aqui diretamente da UNAMA ao vivo da tela para conversar com a professora Catilene Tavares, ela que é coordenadora de Pedagogia
letras língua portuguesa e letras inglês daqui da UNAMA, e está representando a professora Fábia Miranda, que é a coordenadora de responsabilidade social da UNAMA, e vai falar um pouco para a gente agora sobre o Trote Legal 2022.1, que está sendo realizado pela UNAMA. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, Paula, tudo bem? Bom dia, professor Mariti, é um prazer estar com vocês no programa Globalizando. Então, professora, fale um pouco para a gente agora sobre o que é esse Trote Legal. O Trote Legal, ele faz parte do calendário nacional do Grupo Ser Educacional, e as unidades, elas se organizam para prestar solidariedade à população. Tá? Este semestre, a instituição que foi escolhida pelo Trote Legal foi a Casa do Menino Jesus, tá? Onde nós estaremos arrecadando materiais de limpeza e de higiene pessoal para entregar a eles agora durante o mês de março. Certo, professor. Então, diga para os nossos ouvintes, para quem quiser ajudar, como faz, onde faz e até quando pode fazer as doações dos produtos. Bem, todo o material de limpeza e de higiene pessoal estarão sendo entregues nas unidades, né, dentro da unidade da UNAMA, no hall de entrada aqui do CRA, nas coordenações dos cursos de graduação, aqui na trabalhabilidade também, a gente está organizando para entrega na sala dos professores. Então, nós temos até o dia 31 para fazer essa arrecadação, para que a gente possa, junto com os nossos estudantes, não só os estudantes, que é importante dizer, né, que não só os estudantes ingressantes, os calouros, né, que estão entrando na universidade, mas também os veteranos que podem estar participando dessa ação. Muito bem, essa foi a professora Cassilene Tavares aqui conosco no Globalizando. Ela que é coordenadora dos cursos de Pedagogia, Letras Português e Letras Inglês aqui da UNAMA, falou um pouco sobre o Trote Legal 2022.1 que está sendo realizado pela UNAMA. Professora, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada também. É importante a gente reforçar que é um projeto ligado ao programa de administração de mestrado e doutorado da universidade, tá? Que esses alunos também de administração estão participando junto conosco. Então, não envolve só as graduações, mas envolve a pós-graduação lá senso, estrito senso, e todos aí estão em voltas, né, para poder prestar solidariedade à população do estado do Pará, que especialmente em Belém, na Casa de Assistência Menino Jesus. Muito bem, professora, muito obrigada, e agora segue com vocês aí no estúdio. Globalizando. Fique por dentro. Cerca de 12% dos recursos hídricos do mundo se localiza no Brasil. E, segundo o governo brasileiro, esses recursos são geridos de acordo com a Agenda 21, pautando-se na cooperação regional com os países que compartilham a bacia amazônica. Entretanto, relatórios da ONU afirmam que a situação do Brasil quanto à gestão dos recursos preocupa o desperdício de água, principalmente no agronegócio, e a falta de saneamento para a população mais pobre do país são os principais problemas apontados pela organização. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Valério Vinagre aqui no programa Globalizando. Professor, recentemente rodaram no mundo imagens da poluição dos rios da Amazônia, em especial o Tapajós, que banha ali Santarém, Alter do Chão, mostrando a preocupação de como esses recursos hídricos vêm sendo poluídos. E é nesse sentido que a Luísa Santos no Twitter, obrigado Luísa, pergunta o seguinte: como a exploração dos recursos hídricos e a poluição dos mesmos afeta a imagem do Brasil? Os recursos hídricos que nós temos aqui na Amazônia são objeto de interesse do mundo todo, porque eles são extremamente importantes, como a gente falou, para a manutenção do clima global, do clima do nosso continente e do clima global. Eu vejo assim 3 pontos importantes de poluição aqui na Amazônia. Eu vejo a questão do garimpo, que o governo precisa melhorar a gestão, porque a gente viu agora na questão do Alter do Chão, né? E logo em seguida saiu uma pesquisa também que 75% da população de Santarém já pode estar contaminada por mercúrio dos garimpos, né? Então, esses pequenos garimpos aí, eles precisam ter mais atenção ainda do que com as grandes mineradoras, porque eles têm menos mitigação para os impactos ambientais. Então, essa é uma questão muito importante. Ela está associada não só à poluição, como à questão do desmatamento. Outra questão importante com relação à poluição, tem 2 questões que é urbana, né? Uma é a poluição pela questão de
postos de gasolina, que podem estar contaminando o lençol de águas subterrâneas, né? Então essa é uma questão que nós também temos estudado no nosso programa, né? Feito análise de risco e outras pesquisas importantes aí, né? Isso é muito importante porque uma vez poluído o lençol através de uma pluma de poluição, não tem como descontaminar, tá? E o outro ponto mais importante que eu vejo na questão do urbano é a questão da falta de esgoto, né? Eu acho que o Brasil precisa melhorar muito, em especial a Amazônia. Olha, eu lamento dizer que nós somos esquecidos, né? Porque não vem recurso para cá para isso. E o esgoto, ela é uma questão, principalmente hoje em dia, de meio ambiente. Sem dúvida. Não há como ficar financiando as obras de esgoto só com recurso que vá através das concessionárias, das companhias de saneamento. Porque a gente vê que os canais de Belém e outras cidades da Amazônia, né, não é privilégio nosso, né, estão altamente poluídos pelo lançamento do esgoto in natura, né? E aquilo que devia ser rios urbanos passa a ser vala pública com a questão de mau cheiro e principalmente a questão de saúde pública, né? Nós temos em Belém talvez 8% de coleta de esgoto, né? E isso não é privilégio, o estado do Pará é assim, a Amazônia é assim, né? Então tem que ser colocado recursos a fundo perdido do ponto de vista ambiental para melhorar a Amazônia. Isso é extremamente importante. Gostaria que o governo tomasse uma atitude firme com relação a isso. E como o Brasil regrediu nesse ponto, né? Porque o Brasil hoje ele é considerado um pária diplomático, mas também as suas políticas ambientais elas são cada vez piores, porque além de enfraquecer a legislação, além de não ter um controle dessa questão da devastação ambiental, ele também não tem investimento nessa área. E isso torna o problema mais grave, né, professor? Bom, é um problema muito grave e a gente observa que é totalmente esquecido, né? E, por exemplo, o BID, quando veio aqui, acho que no fim do ano passado, disse, olha, eu não vou investir em macrodrenagem porque as águas estão poluídas. Ora, mas como está poluída se não tem recurso para despoluir, né? A gente vê, Rio de Janeiro faz a despoluição da Guanabara, São Paulo faz a despoluição do Tietê, que são recursos a fundo perdido investidos nessa área. Por que nós não podemos aqui, por exemplo, fazer a despoluição do Guamá, né? A despoluição da Baía de Guajará? Eu acho que tem que criar uma motivação, né, para cuidar do nosso meio ambiente e da nossa saúde. A média de esgoto, de coleta de esgoto no Brasil é 50%. Nós temos 8%, talvez. Ou seja, agora, estamos efetivamente defasados. Isso, Se não houver ajuda externa, a gente não consegue. Não vai. Isso é uma questão ambiental, não é uma questão de viabilidade econômica. É muito mais caro implantar e operar esgoto do que fazer isso com água. Então, isso não motiva empresarialmente nenhuma concessionária. Tem que ter recurso do ponto de vista ambiental mesmo. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com o professor Valério Vinagre, ele é doutor em Engenharia e Recursos Naturais pela Universidade Federal do Pará, já atua como engenheiro no Ministério Público do Estado do Pará e ele é professor do programa de mestrado e doutorado da Universidade da Amazônia em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano. Professor, tem uma pergunta que eu acho bem legal aqui pelo Twitter da Vitória Sacramento. Qual a importância do Conselho Nacional do Meio Ambiente para a Amazônia? De que forma atuam na região? O Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele regula a gestão ambiental no Brasil. E a Amazônia, ela é um ecossistema extremamente importante para o país. Entretanto, a gente sente falta de uma atuação mais cuidadosa, né? Porque a gente vê que, na verdade, os estados estão lutando um pouco só nesse momento político que a gente atravessa, né? Eu acho que a atuação do Conselho é muito importante, entretanto, as diretrizes políticas a atuar não estão tão preocupadas com a questão ambiental, né? É por isso que a gente sente falta de uma maior presença do CONAMA na Amazônia aí. A gente tem observado que essa questão da Amazônia, ela tem sido relegada a um segundo plano, né? E o Brasil ainda não está com... O mundo todo sabe que a Amazônia é valiosa. Parece que o Brasil esqueceu disso. E é até uma contradição, né? Nós começamos o programa dizendo a centralidade da Amazônia na questão da água e estamos chegando a dizer o governo federal não dá a devida atenção. Você vê que se discute de vez em quando a internacionalização da Amazônia. Foi uma preocupação até atual do governo atual agora, né? Mas o governo não se comporta de maneira a valorizar a Amazônia. A gente acompanha aqui os indicadores e vê que nosso IDH está cada vez
mais distante das outras regiões, né? Isso. Então a gente vê como nós estamos ficando para trás. Você vai em outras regiões e vê progresso, e aqui você vê abandono, né? Você sabe que em relações internacionais a gente fala que soberania, mais do que defesa da fronteira, soberania é cuidado. Ou seja, a gente precisa garantir a soberania da região, não só defendendo fronteira, mas cuidando dos nossos recursos, né? Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Olha, você já sabe que o Globalizando completou neste ano 9 anos, que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Mas o Globalizando tem um primo, tem também um projeto de extensão que está fazendo 9 anos em maio, que é o Site Internacional da Amazônia, um espaço digital onde os alunos podem produzir artigos, vídeos, plataformas digitais de todo tipo. E eu vou falar sobre o Site Internacional da Amazônia com a acadêmica do 3º semestre, Kate Oliveira. Bom dia, Kate. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal que está apresentando e quem está ligado no programa Globalizando. Meu nome é Kate e eu faço parte da equipe dos programas especiais do Site Internacional da Amazônia. Kate, fala pra gente como é que é a produção, o que é que tem de novidade na programação do site desta semana? Essa semana nós teremos uma programação excelente com textos inéditos para você que se interessa em assuntos internacionais. Na segunda-feira, dia 21, teremos o texto Dia Internacional contra a Discriminação Racial, pela acadêmica do 7º semestre, Maria Clara Prado. Na quarta-feira, dia 23, teremos o texto do quadro Amazônia em Foco, com o título Os Impactos Socioambientais do Uso de Agrotóxicos na Amazônia. E já na sexta-feira, dia 25, nós teremos o texto MTST e a luta pelo direito das educações, pelo internacionalista Jorge Monteiro. Muito legal. Diz pra gente então, Kate, como é que isso faz para acessar todo esse produto de qualidade que o site apresenta? Se vocês ficaram curiosos e querem saber mais sobre o site e outros quadros da semana, nos siga no Instagram e no Twitter com @Amazônia. E, Kate, só fala rapidinho, você faz parte da equipe do site, como é que é trabalhar no site? É incrível, professor. Eu estou cada vez mais desenvolvendo a minha atividade, especialmente em relação à escrita. Então, posso dizer que o site está sendo uma experiência incrível e eu recomendo muito para todos pesquisarem mais e conhecerem mais sobre o nosso projeto. Muito legal, Kate. Muito obrigado pela sua participação no Globalizando e sucesso para você no site. Muito obrigada, professor, pelo espaço. Até a próxima. Até a próxima. Kate Oliveira conosco no site internacional da Amazônia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. No programa de hoje nós estamos conversando sobre água, vida e morte na Amazônia com o professor Valério Vinagre. Tem pergunta chegando pra gente agora. Olá, eu sou Matheus Barbosa e a minha dúvida é qual a finalidade da construção de hidrelétricas nos rios da Amazônia? E além disso, quais são os impactos que essas hidrelétricas podem provocar no ecossistema? Excelente pergunta. A finalidade da construção das hidrelétricas é a geração de energia. Entretanto, não para nós, Estado do Pará, nem da Amazônia, porque, na verdade, nós já temos suficiente energia. Quando se fala que vai construir uma nova hidrelétrica, é para atender a demanda do resto do país, do Nordeste, do Sudeste, né? Então, essas hidrelétricas, elas não têm sido, na verdade, um benefício local. Elas são uma necessidade nacional, nós amamos o nosso país e a Amazônia entende que é importante apoiar, né? Mas nós também precisamos do retorno disso, porque, na verdade, os impactos são grandes, né? Há uma grande área de desmatamento, né? Há um impacto, inclusive, até sobre povos tradicionais que, às vezes, estão residindo lá. E, na verdade, esses organismos multilaterais de financiamento, como o Banco Mundial e BID, eles ficam muito preocupados com a maneira como são implantados esses empreendimentos. Exato. Toda vez que vai licenciar um empreendimento desses, há uma grita mundial porque vai destruir grande parte da floresta amazônica. E essas hidrelétricas, elas às vezes nem são tão bem sucedidas. Tem, por exemplo, o caso de Balbina, onde ficou um grande espelho d'água e a produtividade foi baixa. Lá no Amazonas, né? No Amazonas, perto de Manaus. E lá, o que está sendo feito? Está sendo colocado placas fotovoltaicas em uma grande área, para, já que tem uma grande superfície, fazer uma geração a partir da luz solar. Já seria uma tentativa de remediar um problema que não anterior.
Isso. Provavelmente a gente também estuda no nosso programa de desenvolvimento e meio ambiente urbano a questão da sustentabilidade urbana a partir de energia, né? Saneamento, energia e meio ambiente, e a gente vê que uma tendência é a geração de energia solar, né? E a gente observa que talvez esse seja um grande potencial nosso daqui. Não é eólico, mas solar sim aqui na Amazônia, porque nós temos grande área e muito sol. Muito legal, o professor Marcos Valério Vinagre. E ele falou várias vezes que o programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento e meio ambiente urbano trabalha com vários projetos. E eu quero agora conversar com o professor Dr. Leonardo Belo, que é o coordenador desse programa de mestrado e doutorado. Seja bem-vindo, professor. Mário Tito, bom dia a todos, parabéns pelo tema, excelente tema, alusivo aí ao Dia Mundial da Água, que é dia 22 de março, e o que me remete à reflexão, acho que o ponto-chave hoje aqui é reflexão, nos leva a pensar como nós podemos atuar em prol da manutenção da água. E, neste caso, o programa de mestrado e doutorado que coordeno, juntamente com o professor Marco Valério e demais professores, faz parte deste enfrentamento, na medida em que nós estudamos, pesquisamos e levantamos questões importantes do ponto de vista ambiental, especialmente da água. E aí, como é que faz para fazer parte desse programa? Quais são os principais projetos de pesquisa? Hoje nós temos 2 linhas de pesquisa, uma que estuda o ambiente construído e sociedade, outra que estuda a dinâmica socioambiental urbana. Para os interessados em participar do programa, é simples, é aguardar o edital e que é aberto para todas as áreas de formação, que vão desde arquitetos, engenheiros, sociólogos, ciências sociais em geral. Ciências sociais em geral. É um programa da área de ciências sociais. Inclusive aplicada. Relações internacionais. Relações internacionais. A gente precisa dessa pluralidade e transversalidade para poder enfrentar os problemas que são muito importantes e diversos aqui da nossa sociedade. Léo, eu queria te agradecer muito pelo apoio, pela parceria que você trata a gente aqui no Globalizando e quer deixar as portas abertas do programa para essas discussões que são de altíssima qualidade. Muito obrigado. Estamos extremamente satisfeitos de estar aqui presente para poder discutir esse tema. Muito felizes, né? O Globalizando é urbano para nós, né? É o Globalizando urbano que nós precisamos investigar cada vez mais os problemas da cidade. E conte conosco, os nossos alunos, os nossos mestrandos e doutorandos, talvez também seja uma temática interessante de trazer aqui. E este foi o programa Globalizando de hoje. Que pena que acabou, passou muito rápido. A gente fica muito feliz de saber que você está conosco nessas atividades, levando para a gente também o nosso programa Divulgue, porque de fato a gente leva informação, conhecimento de qualidade. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, coordeno o curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia e eu quero agradecer muitíssimo a presença do professor Valério aqui com a gente. Professor, foi enriquecedora a sua presença e eu gostaria que você, então, sempre levasse esse programa para a gente e as portas estão abertas. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos os ouvintes, queridos ouvintes aí. E vamos lutar pelo desenvolvimento da nossa Amazônia aí. Legal, professor Valério com a gente. E eu quero agradecer quem fez perguntas, tá? A Luísa Santos, o Luiz de Teixeira, o José Farias, a Vitória Sacramento, Vitor Matos e Matheus Barbosa. Deixa eu agradecer a equipe que locutou comigo o programa de hoje, a começar pela membro da equipe de mídias do programa Globalizando, Heloísa Couto. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor, e eu gostaria de lembrar vocês que no próximo sábado temos programa de rádio com o tema Guiana Francesa e o interesse francês na Amazônia. Também no próximo sábado temos a nossa live, 17 horas, no Facebook, programa Globalizando, sobre o doutorado em Portugal, a experiência de uma internacionalista paraense. Não percam. É isso mesmo, Carol Borata vai estar com a gente aqui, de Ujurunas para o Mundo. Quero agradecer a estreante do programa de hoje. Ela é membro da equipe de externa do Globalizando, direto de Tailândia, no Pará, Ana Mel Grimati. Muito obrigado. Isso aí, professor, muito obrigada. Obrigada, professor Valério, pela sua presença aqui, trazendo discussões importantíssimas. E se você quer continuar nos acompanhando, siga as nossas redes sociais, no Facebook, Programa Globalizando, no Twitter, Globalizando e no Instagram, @Programa Globalizando. Legal, Ana Mel. E também agradecer ao mestrando da UNILA, Universidade de Integração Latino-Americana, internacionalista, Luiz Sampaio. Obrigado, Luiz. Muito obrigado, professor Mário Tito. Muito obrigado também ao professor Valério. Obrigado também a quem nos escutou até aqui. É sempre um prazer estar à frente da
locução do programa e quero avisar também que o programa de hoje, assim como nossas outras produções, estará disponível a partir de segunda-feira em formato de podcast nos principais aplicativos de podcast. Muito obrigado, Luiz. Esse programa também foi produzido por Carol Nascimento na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Luísa Veiga, Maria Clara Amador, Aliandra de Sá e Camille Freitas na playlist, Larissa Schoenberger, Lucas Patrick nas entrevistas, Yane de Paula nas curiosidades, Carlos Eduardo nas oportunidades. Cauene Biapina, Emi Vilas Boas, Letícia Ucari, Yuki Kawai, Lana Borges, Jennifer Gonçalves, Gabriela Grosso, Sara Tavares, Stephanie Rodrigues nas mídias, Paula Castro, Vitória Vidal, Eduardo Oliveira, Agatha Abreu, Érica Nascimento, Victor Calderaro e Pablo Oliveira na produção de conteúdo, Giovana Lima, Camila Neres e Brenda Macedo no roteiro, Verena Moura na revisão do roteiro, Leonardo de Castro e Luiz Queiroz nas manchetes, Sérgio Salles no Globalizando News. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio de hoje foi o Ardel Monteiro. Obrigado, Ardel. A apresentação é minha professor Mário Tito Almeida e a direção geral de professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal.